Olá, amigos. Hoje nós vamos seguir a nossa leitura do livro Pecados Espetaculares, do pastor John Piper. Está aí a ilustração do livro para que você possa conhecer e, se quiser adquirir, vai ser uma boa aquisição, tenho certeza disso, é muito bom. O pastor John Piper hoje ele vai tratar no capítulo 4 sobre a desobediência de Adão. E ela nos reporta toda a violência e toda a malignidade do pecado. E o pecado, pela sua natureza e definição, em sua essência, ela é desobediência à vontade de Deus. Então, o que redundou isso e por que há esse pecado? Nós podemos ter uma pista disso que está lá em Provérbios 16:4. Vamos ler o texto. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso, para o dia da calamidade. Então, em última instância, a glória de Cristo é o objetivo final de todas as coisas que existem, inclusive do mal. Né? Mas isso ocorre de uma tal forma que Deus não permite, não deixa que deixe de ter responsabilidade o pecador, o infrator, sem que isso afete a sua retidão ou santidade. Então, o caminho que Deus usa é um caminho natural, onde o homem ou os anjos agem naturalmente, voluntariamente, responsavelmente, praticando atos bons ou maus, e esses atos maus redundando em pecado. E o pecado de Adão não é diferente, ele faz parte desse projeto de Deus, de no final redundar em glória para o Filho, em glória para Cristo. Isso é de tal forma que a gente pode ver que a nossa salvação, a providência da graça de Deus, da cruz de Cristo, ela já foi realizada antes da fundação do mundo, antes da fundação dos tempos. Então a gente pode ver isso lá em Apocalipse 13:8, por exemplo. Vejamos. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E 2 Timóteo 1:9 diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes da fundação, antes dos tempos eternos. Então, o plano da salvação de Deus, ele não é uma resposta ao pecado dos anjos e, posteriormente, ao pecado de Adão. Não é uma consequência do pecado. Ele é antes do pecado. O plano da salvação de Deus, ele é anterior ao pecado. Então, o que a gente deduz disso? Que o pecado ele foi necessário até para a manifestação da graça de Deus. A graça salvadora, ela fez com que o pecado viesse a ser necessário. Vejamos que está lá em Efésios 1, de 4 a 6. Leamos lá. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Então a gente vê que a graça que tira de nós a culpa do pecado, a graça que imputa a nós a justiça de Cristo, essa foi anterior ao pecado, essa foi anterior à fundação do mundo. Essa, então, portanto, estava nos planos eternos de Deus, que era para a glorificação do Filho. O objetivo, então, desse projeto todo é que o louvor a Cristo, o louvor ao Filho, fosse tão grande, tão grandioso, como é a glória da graça do Filho, por meio do qual nós temos acesso à redenção, às misericórdias e ao perdão de Deus. O ápice dessa glória de Cristo foi quando ele foi condenado, morto e crucificado, crucificado e morto por pecadores. Está lá em 2 Coríntios 4:4. Leamos. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Portanto, homens ímpios, pecadores, que vivem em trevas, condenaram o Santo de Deus, aquele que, por seu intermédio e obediência, nos trouxe a graça do perdão e da salvação eterna. O apóstolo Paulo, ele nos ensina que Adão foi um tipo de Cristo. O que é tipo? É aquele que simboliza algo que está por vir. Vejamos lá o que Paulo fala em Romanos 5:14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Então, quando Paulo fala que Adão prefigurava aquele que havia de vir, ele está falando que Adão era a figura de Cristo que havia de vir. Então, Cristo e Adão, eles são semelhantes e, ao mesmo tempo, são diferentes. Vamos fazer uma comparação das características de um e de outro para que a gente possa ter essa definição mais clara. Essa tipologia de Adão, sendo tipo de Cristo, por que eles são iguais e diferentes? Por que Adão é tipo de Cristo? Bem, a primeira característica que tem é que as pessoas, mesmo não tendo transgredido no mesmo jeito que Adão, ou seja, desobedecendo a Deus, elas pecaram. Elas morreram como Adão morreu. Mas aí você fala, como assim, Oscar? Como assim morreram? Não entendi nada. É porque o conceito de morte, segundo Deus, não é o falecimento do corpo. O conceito de morte, segundo Deus, é a separação do homem de Deus.
Então Adão, quando foi expulso do Éden, ele estava morto, já estava em ambiente de condenação, que é a terra. Então Adão morreu e a sua descendência, junto com ele, já estava condenada e morta. Vejamos que está em Romanos 5,14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão. Então, mesmo que a gente não tenha pecado, nós herdamos de Adão esse pecado. A morte reinou, mesmo sem tendo o pecado. E aí, a segunda questão é porque eles morreram. Por quê? Porque estavam ligados a Adão geneticamente e por herança do pecado. Quando Deus expulsou Adão do Éden, os filhos de Adão nasceram fora do Éden. Então já nasceram em ambiente de condenação. Então, por serem descendentes do homem, do Adão, desse gênero, dessa espécie, os homens já nasceram com a herança dessa culpa, dessa condenação. E ele então é o cabeça. Adão é o cabeça que representa toda a humanidade. A culpa do pecado aí, no caso, não caiu só sobre o homem Adão, mas caiu sobre a humanidade, sobre a espécie, sobre esse gênero, sobre esse grupo de seres que são os homens. Por essa conexão, então, de que Adão é o representante da humanidade, de que uma humanidade está ligada em Adão, ele é o cabeça e ele é um tipo de Cristo. Vamos ver a característica de Cristo, então, para tentar ficar mais claro. Apesar, no caso de Adão, até Moisés, que não tinha lei, as pessoas morreram assim mesmo, mesmo tendo lei, porque a palavra diz, sem lei não há pecado, sem lei não há crime. Mas e por que eles morreram? Porque são descendentes de Adão, já estava na terra, mesmo que não houvesse uma lei que falasse, não matarás, não adulterarás, etc., que veio com Moisés, mesmo antes disso, os homens já haviam nascido na terra, já em ambiente de condenação. Já com Cristo foi o contrário. Apesar de Cristo ter obedecido a Deus totalmente e nós não, ainda que nós não tenhamos obedecido a Deus conforme Cristo obedeceu, nós estamos ligados a Cristo. Então, aquele benefício da salvação, de não morrer, nós herdamos de Cristo igualmente, assim como nós herdamos de Adão a morte, nós herdamos de Cristo a vida, né? E por isso nós somos ligados a Cristo pela fé. A fé nos liga, assim como o pecado nos liga a Adão, a fé nos liga a Cristo. E assim Adão ele se tornou o cabeça de uma humanidade. Ele é o representante da humanidade. Da mesma forma, Cristo é o cabeça de uma nova humanidade, aqueles que são feitos filhos de Deus. Então a justiça nossa não é própria nossa, mas ela é computada para nós. A justiça de Cristo, ela é colocada sobre nós, assim como a culpa de Adão foi colocada sobre nós. Romanos 6,5, ele diz, porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, assim como herdamos de Adão a culpa e o pecado e a condenação, herdamos de Cristo a graça e o perdão para a vida eterna. Então, essa situação, essa diferença de dois grupamentos da humanidade, aqueles que são descendentes de Adão, puro e simples, e aqueles que posteriormente vieram a ser descendentes de uma nova humanidade, nascidos em Cristo, perdoados em Cristo, recebedores da graça em Cristo, essa é uma outra geração. A Terra está dividida nesses dois grupamentos, a humanidade de Adão e a humanidade de Cristo. Não tem como escapar disso. Ou as pessoas estão sob a condenação de Adão, ou estão sob a graça e salvação de Cristo. O pastor John Piper, ele quer enfatizar que Jesus é muito superior a Adão. E para isso ele elenca 3 características que destacam Jesus em relação a Adão. A primeira característica é a abundância da graça em Cristo. A graça de Deus em Cristo ela é mais poderosa do que a ofensa de Adão no seu pecado. Lá em Romanos 5,15, leamos lá, todavia não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então o pastor John Piper ele quer enfatizar aqui que apesar da desobediência ela ter levado à morte muitos homens, e isso condenou e escravizou muitas pessoas à condenação eterna, a graça de Cristo ela é muito mais poderosa do que a morte, porque aqueles sobre os quais recaiu a graça de Cristo, então ali houve vida, ainda que anteriormente, estivesse reinando a morte. A segunda característica que o pastor John Piper elenca para dizer que Jesus é superior a Adão é que Jesus tem perfeita obediência. No caso, Adão e Jesus são 2 cabeças da humanidade, sendo que Adão é o cabeça daquela humanidade condenada e morta, e Jesus é o cabeça de um grupo da humanidade salvo e vivo. Então Deus imputou o fracasso de Adão a essa humanidade, mas também Deus imputou a vitória e a obediência de Cristo a esse grupamento que recebeu a graça salvadora. Então, pela sua perfeita obediência, assim como por Adão a sua desobediência trouxe a morte, pela perfeita obediência de Cristo, houve salvação, houve vida para esse grupo da humanidade. Então ele destaca que Jesus ele obedeceu a Deus enquanto Adão fracassou nisso. A terceira característica que ele destaca para dizer que Cristo é superior a Adão
é que reina a vida a partir de Cristo. A morte ela tem um domínio absoluto, soberano sobre a humanidade. E reinou a morte desde Adão sobre a humanidade. Todos os homens, quando nascem, já nascem separados de Deus, ou mortos ou condenados. Mas a partir da graça em Cristo, pela sua obediência perfeita, então veio a vida vencer a morte. E com isso, reina por Cristo a vida nesse grupamento de homens. Então a graça derrota a morte. A graça é superior à morte. A graça é superior à condenação, mesmo sobre aqueles que já morreram. Nós cremos, morremos e estamos salvos. Então a graça ela reina absoluta. Romanos 5:21, ele nos fala o seguinte: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então, reiterando, confirmando o que o pastor John Piper já falou, né? A primeira característica de superioridade de Cristo seria a abundância da sua graça. A segunda seria a sua perfeita obediência. E a terceira característica, o reino da vida, sobrepõe-se ao reino da morte, esse reino soberano e maligno. Com essa análise do pastor John Piper, o que ele está querendo nos apresentar de ensinamentos com essa comparação entre Cristo e Adão? Bem, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que Deus é antes do homem, independente do homem, fora do homem. O homem ele é um pouco soberbo e ele quer controlar as situações. Então ele não controla Deus, é Deus quem controla ele. O homem não governa Deus, é Deus quem governa o homem. O homem não usa o universo para o seu benefício, ele não dirige o universo. Deus criou o universo através de Cristo, em Cristo, por Cristo e para Cristo. Então Deus governa. A gente precisa entender, e o pastor John Piper quer que a gente entenda isso, que o cristianismo não foi criado para o nosso bem-estar. Antes, pelo contrário, o cristianismo não é um tratamento de terapia para buscar o nosso bem. Na verdade, o conhecimento de Deus é a doutrina essencial. Não o nosso bem-estar, não é conhecer Deus para nos trazer benefício, mas conhecer a Deus para dar a Ele a devida glória, a devida honra, o devido louvor, porque a Ele toda a glória. Então a gente precisa entender isso, os homens de uma forma geral precisam entender isso. Muitas igrejas, muitas religiões, elas dão um enfoque humanista no cristianismo que desvirtua o objetivo da palavra de Deus, desvirtua o ser de Deus, desvirtua os propósitos de Deus. E nós vimos aqui que o propósito de Deus é a glorificação do Filho. E o cristianismo ele tem que nos levar a esse conhecimento, porque quando nós não conhecemos esse propósito de Deus, que Deus é independente de nós e que nós estamos aqui para louvá-lo, glorificá-lo, servi-lo, para a sua glória, então nós temos uma visão equivocada, uma cosmovisão de Deus e do mundo e de nós mesmos, fraca, errada, e cosmovisão fraca cria cristãos fracos, e cristãos fracos não vão perseverar no final. Não vão, virão dias de tribulação terríveis no final dos tempos, e estão próximos, em que essas pessoas que pensam que a igreja é local para ela receber consolo, receber conforto, receber alento, receber carinho, receber tratamento, seja espiritual, seja emocional, seja material, essas pessoas estão equivocadas. Esses cristãos são cristãos fracos. Essas igrejas que pregam esse tipo de doutrina, elas não vão resistir nos dias finais, porque os dias finais serão duros, serão dias de perseguição, serão dias de escândalo, onde aquele que não estiver firme no Senhor, aquele que não conhecer quem é Deus, que não souber o seu propósito dentro do plano de Deus, ele vai entender que está tudo errado, não é isso que eu estava pensando, não é essa igreja que eu estava imaginando, não é esta verdade que eu estava acreditando, e ele vai se escandalizar e vai sair fora, e vai se perder eternamente. Nós precisamos ter a consciência. Deus é Deus independente de nós. E que nós precisamos glorificá-lo. É o plano de Deus essa comparação de Adão com Cristo, por isso Adão pecou e Deus desejava essa comparação, para que ficasse notório a glória de Cristo. Vejamos ali Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Esse é o objetivo primeiro e único de Deus, a glória do Filho. Então, meus irmãos, a leitura do capítulo 4 do livro do pastor John Piper, que trata sobre a desobediência de Adão, ela traz bastante claro a absoluta superioridade de Cristo sobre Adão, a tipologia de Cristo, de Adão, né? Adão é o tipo de Cristo, no entanto, Adão representa uma humanidade caída e Cristo representa uma humanidade restaurada, né? E essa diferença é feita exatamente com o propósito de exaltar a glória de Cristo na sua graça, exaltar a glória da graça em Cristo, da graça de Deus em Cristo, e Cristo, pela sua obediência perfeita, permitiu que isso fosse possível. E tudo isso faz parte do plano de Deus para a glorificação do Filho.
E Deus, ele é independente da igreja. Então nós precisamos ter isso bem firme. A igreja não existe por causa do homem. O cristianismo não é para o homem. O cristianismo é uma revelação de Deus. E o entendimento perfeito de Deus através do cristianismo é o que vai nos assegurar uma fidelidade a Deus absoluta nos dias de tribulação, nos dias maus, nos dias trabalhosos, nos dias difíceis que já estão se avizinhando. Então é importante que nós estejamos firmes, conscientes disso. Eu espero que a palavra de Deus, que o pastor John Piper analisou aqui, ela possa ser útil para a sua vida, possa trazer benefícios para você. E eu oriento você, procure conhecer a palavra de Deus, procure conhecer a vontade de Deus, coloque-se à disposição de Deus, a serviço de Deus. A tua vida não te pertence, a minha vida não me pertence, a nossa vida pertence a Deus. Nós existimos porque Deus quis, nós vivemos porque Deus quer, e a nossa existência, a nossa vida é apenas e simplesmente para glorificar o nome de Deus, estando fiéis juntos com o Senhor. Ainda que venha dias difíceis, e eles virão, o Senhor mesmo já nos garantiu, o Senhor estará cuidando de nós em todo tempo, em toda circunstância. Confie no Senhor, descanse nele, espere pelo Senhor, e o Senhor não falhará. Ok? Nós vamos continuar a leitura do livro até o último capítulo. Eu convido você a nos acompanhar nessa leitura, nos comentários, para a gente ver o que o pastor John Piper tem a nos falar nesse livro, que é bastante interessante. Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, para que você possa acompanhar as nossas publicações, os nossos vídeos, e para você ser avisado, marca no sininho, para você ser notificado toda vez que publicar um vídeo novo, você vai ser avisado. Seja bem-vindo, é uma alegria estar aqui com vocês, falando do amor de Deus, da palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus nos abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.